Por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como também trouxe à luz a vida, e a imortalidade, mediante o Evangelho. Para este Evangelho, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar bem meu tesouro até o dia final. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Amém. Nós estamos numa série de mensagens em fevereiro, aproveitando na próxima semana a ocasião do carnaval, trazendo alguns alertas, porque tempo de carnaval, tempo de festas da carne, os crentes precisam estar alertas, para não perderem a sua bênção, para não se afastarem do centro da vontade de Deus, para não se desalinharem com o que Deus tem para as suas vidas. E aí o Senhor tem nos dado alguns alertas e advertências muito preciosas. Já aprendemos a ter cuidado com as murmurações. Já aprendemos a ter cuidado com as proibições. Já aprendemos a ter cuidado com as tentações. Na última quinta-feira, aprendemos a ter cuidado com as más conversações. E hoje vamos aprender a ter cuidado com a covardia. Cuidado com a covardia. E aí eu gostaria aqui de aproveitar a orientação de Paulo a Timóteo, onde, na tradução da Nova Almeida Atualizada, usa-se a palavra covardia. No versículo 7 ele diz claramente: Deus não nos deu espírito de covardia. E depois ele vai usar mais 3 vezes a expressão que pode ser traduzido como vergonha, ignomínia, o fato de nós às vezes nos envergonharmos de algumas coisas. E no caso aqui principalmente de Jesus e da sua palavra e da sua verdade. Nós sabemos que Paulo escreveu essa carta no fim da sua vida. É bem provável que 2 Timóteo tenha sido a última carta que Paulo escreveu. Se não a última, uma das últimas. Paulo estava preso em Roma, acusado de ser um baderneiro, acusado de ser um bandido, acusado de ser um blasfemador contra o imperador, pois sendo cristão, ele afirmava que Jesus é o Cristo, em grego, Kyrios, em latim, César, em alemão, Kaiser, em português, Senhor, patrão, o dono. Portanto, a afirmação de Paulo de que Jesus é o Senhor, em latim Jesus é o César, e os romanos do império não tinham outro César a não ser aquele que estava em Roma, o Júlio, o Augusto,
o Domiciano e tantos outros Césares, porque César não é o segundo nome do imperador, é o seu título. Ele é o patrão, ele é o dono, ele é o imperador. Então, os cristãos eram perseguidos e Paulo, por ser talvez o maior, ou um dos maiores, grandes líderes do cristianismo primitivo, ele foi preso por conta dessas acusações. E, naquele tempo, a cidade de Roma pegou fogo. E temos algumas possibilidades de que o imperador, então chamado Nero, tenha colocado propositalmente fogo nas regiões periféricas da cidade de Roma, para acusar os cristãos e ter com a população, como líder político, a aprovação para matar aqueles cristãos. E Paulo era o grande líder do cristianismo naquele tempo. Portanto, ele era o líder da facção, o líder dos bandidos, o líder daqueles que estavam perturbando a ordem do Império Romano. E aí ele é preso, e aí ele é condenado à morte. E ele está aguardando o dia de sua morte, numa prisão em Roma, onde eles matavam os cristãos, degolados, crucificados ou jogados nas arenas do Coliseu para serem comidos pelos leões. Não sabemos qual dessas maneiras cruéis matou o apóstolo Paulo. O que sabemos é que ele foi morto pelo Império Romano pelo fato de ser cristão e principalmente de ser um líder do cristianismo. Portanto, dias, não mais do que alguns meses talvez, ele então escreve ao seu discípulo Timóteo, a quem ele enviou a Éfeso para pastorear aquela igreja. E Timóteo encontrava muitas dificuldades na cidade e na igreja de Éfeso, e ele então, como eu acabei de falar, com relação a esse meu amado pastor, Timóteo precisava ser discipulado, Timóteo precisava ser orientado, Timóteo precisava ser aconselhado por um pastor, por um líder mais experiente. O seu pai na fé, o apóstolo Paulo, estava preso em Roma e ele em Éfeso. Então a única maneira de enviar os conselhos e as orientações era pela carta. E aí o Paulo escreve a primeira carta, dando orientações ministeriais. E na segunda carta, ele dá orientações existenciais e principalmente sociais a Timóteo, para a relevância da igreja na sociedade de Éfeso. E aí ele começa, na introdução do assunto, no início da carta, como que trazendo à memória de Timóteo, que o Timóteo não poderia ser um pastor covarde. Não podia ser um pastor com vergonha. Em certo sentido, note bem, em certo sentido, pastor bom é o pastor sem vergonha. Em certo sentido, um crente bom é um crente sem vergonha. Não sem vergonha no sentido de ser imoral, de ser antiético, de não ter vergonha de cometer alguns atos que denigrem e prejudicam o avanço do Evangelho. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é da vergonha no sentido de covardia, no sentido de timidez em relação ao desafio, no sentido de se acovardar quando sabemos o que temos que fazer. E Tiago, escrevendo a sua carta, diz que quando sabemos o que temos que fazer e não fazemos, também cometemos pecado, o chamado pecado da omissão. E Dallas Willard escreveu um livro que eu acho genial, principalmente pelo seu título. E o título do livro, numa alusão ao mandamento de Cristo para todos os seus discípulos, que é ide e pregai o Evangelho, ensinando o que vos tenho, ensinando-os a guardar o que vos tenho ensinado, e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias. Esse trecho do Evangelho, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19, é chamado pelos estudiosos de a grande comissão. Jesus tem uma missão, e aí ele nos comissionou, nos chamou para
executarmos essa missão juntamente com Ele. A grande comissão é a missão da igreja de fazer discípulos. E aí o Dallas Willard, percebendo a covardia da igreja, percebendo a vergonha que a igreja tem de avançar fazendo discípulos, a igreja cada vez mais acanhada e presa nas quatro paredes, confortável em seus ar-condicionados e auditórios cada vez mais luxuosos. E aí o Dallas Willard se incomoda e escreve um livro chamado A Grande Omissão. E a capa é genial. Não sei quem fez o design, mas é genial. Você pode entrar no Google aí e colocar livro A Grande Omissão, Dallas Willard. E a capa é linda, amarelinha assim, e o título está A Grande, aí tem omissão. Só que antes da letra O, tem como se a capa tivesse rasgado uma letra. Então a ideia é que o título do livro é A Grande Comissão, mas nós arrancamos o C da comissão e aí virou uma grande omissão. Por que é que nós nos omitimos? Porque nós nos envergonhamos do Evangelho. Por que é que nós nos omitimos? Porque nós nos envergonhamos de Jesus. Um bando de crentes 007, tudo agente disfarçado. Ninguém sabe que ele é crente, ninguém sabe no que ele crê. Eu não estou dizendo que nós temos que ser chatos. Existe um ramo do islamismo que é chamado de xiitas. E existe um ramo do cristianismo que é chamado de chatos. Que não sabe conversar de outra coisa, não sabe dialogar de outra coisa, não sabe conviver nos espaços em harmonia. Ele fica querendo evangelizar e converter na marra. E aí se torna um crente chato. Não é disso que eu estou falando. Principalmente porque Paulo, na sua orientação, já disse: portanto, não se envergonhe. E aí ele diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de ousadia, em outra versão, de intrepidez, de amor e de moderação. Porque existem dois extremos perigosos, e todo extremo é perigoso. Um extremo é o extremo da covardia, da vergonha, da timidez, em que você não vive de forma digna do Evangelho, e aí você se torna um crente 007, um agente disfarçado, onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive. O extremo da covardia, e é isso que eu quero que você tome cuidado. O outro extremo é o extremo da chatice, onde você só fala de Jesus, só fala da igreja, discorda de todo mundo, e fica citando versículo para quem nem acredita na Bíblia, e nananana, e você se torna chato. Os dois extremos são irrelevantes. O primeiro é irrelevante porque ele não se pronuncia. O segundo é irrelevante porque se pronuncia demais. Qual é o ideal? Sempre o caminho de Cristo é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio. Nem a 8, nem a 80. Nós precisamos ter um espírito de ousadia. Precisamos ser intrépidos. Mas temos que fazer isso com poder, com amor e com moderação. O texto está dizendo. Com poder significa no poder do Espírito de Deus. Não convença pelas suas palavras, convença pelo que Deus tem feito na sua vida. Se você testemunhar do poder de Deus na sua vida, as pessoas ao seu redor vão crer que o seu Deus realmente é poderoso. E você não precisa nem abrir a boca para isso. Segundo, não seja um covarde, mas faça em amor. Em amor. Sem desdenhar das pessoas, sem considerá-las menores, menos capazes, ou em alguma escala abaixo de você. Não considerem quem vive no erro como um erro,
Porque uma coisa é a pessoa viver no erro, outra coisa é ela ser um erro. Todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, merece o nosso respeito, merece o nosso amor, merece o nosso abraço, merece o nosso ouvido. Todo ser humano merece o nosso amor, a nossa atenção. Portanto, nós devemos ser ousados, intrépidos, mas nós precisamos, pelo poder de Deus, em amor às pessoas, fazer tudo com moderação. Vai devagar, meu irmão, vai devagar, como diria minha avó, porque o santo é de barro. Essa expressão, logicamente, nasceu de uma romaria, né? Onde eles levam os santos de um lugar para o outro e às vezes cai, então vai devagar, porque se cair quebra, o santo é de barro. E aí, meu querido, eu vejo que cada vez mais o evangelho está se tornando irrelevante, a igreja está se tornando irrelevante. Por quê? Porque nós estamos habitando nesses dois extremos, e o ideal para nós é nenhum e nem outro. O ideal para nós é deixarmos que todos percebam que somos igreja de Jesus, que somos crentes em Cristo, que queremos o bem para todas as pessoas. E nós vamos revelar Jesus principalmente através do seu poder, do seu amor e da sua moderação. Nós não vamos ficar querendo convencer ninguém à força. Nós não vamos ficar querendo converter ninguém à força. Nós vamos viver. E caso nosso estilo de vida seja inspirador, nós nos tornaremos referência. E é aí que ganharemos o direito de ser ouvido. E aí sim a gente pode começar a falar. Portanto, cuidado com a covardia. Não seja um cristão disfarçado, onde você convive e ninguém sabe da sua fé, das suas convicções. Vocês sabem que eu jogo basquete, jogo num time, disputo campeonatos. Voltei o ano passado e esse ano já estou de novo. Amanhã eu treino, quarta-feira eu jogo. E lá no time, quase ninguém. Crente. Tem uns membros de igreja, a crente mesmo, sei. E aí eu estou lá, cerca de 1 ano e pouco. E eu não estou ali para jogar basquete. O basquete é só uma desculpa, porque eu preciso manter a forma, porque eu preciso manter meu triglicerídeo baixo, porque eu preciso, enfim... Preciso exercitar, então a única coisa que eu gosto de fazer é skate e basquete. Na atual conjuntura, o basquete é menos doloroso. Então, eu estou lá. Mas eu preciso estar lá o tempo inteiro, preocupado com esses dois extremos. Eu não posso ser o agente disfarçado. Todo mundo no meu time sabe que eu sou crente, inclusive que eu sou pastor. Todo mundo sabe. Até porque eu estou no grupo do time e no meu WhatsApp está lá, PR Manu Mesa Barba. E aí aqueles que demoram um pouco para concluir me perguntam. E os que não têm coragem, eu sei que perguntam uns para os outros. E já umas 3 vezes eu tive que responder no vestiário. A gente aquecendo, trocando roupa. E chega um e fala, hein, aquele PR na frente do seu nome é o quê? Aí eu falo, pastor. Ô, rapaz. Aí algum perguntou, é padre? Eu falei, não, é pastor. O outro perguntou, é professor? Eu falei, também, mas ali, pastor. Você é pastor? É, sim. De qual igreja? Batista. Aleluia. Aí vem sempre aquela, não, igreja batista é uma igreja boa, igreja batista, né, meu primo estudou no colégio batista, eu estudei no colégio batista, meu pai não sei o que, e nananã, e dali já começa uma conversa, rapaz, que legal, bom saber, BBP. E o mais legal é que eu ali competindo, preocupado com testemunho, querendo ser gente boa, legal. Depois do jogo, vamos ali tomar um negócio. Vou nada, eu tenho que ir para casa, eu vou alongar, eu preciso dormir. Vai ter uma festa de confraternização. Ano passado nosso time foi campeão. Vamos confraternizar? Bora. Um bairro chique lá em Vitória, um salão social, e tinha de tudo. E eu fui e comi dos frios lá, e tomei meu guaranazinho, e fiquei sentadinho, e eles lá, doidando, e todo mundo me cumprimentou e falou comigo, e ninguém ficou me oferecendo, assim como eu também não fiquei coibindo ninguém. Cada um com seu cada qual.
Eu estou aqui não para me acovardar, mas eu preciso demonstrar o poder de Deus através do seu amor e da minha moderação. Vamos devagar. Aí daqui a pouco um vai se aproximando, daqui a pouco um outro vem com uma dúvida da Bíblia, daqui a pouco o outro vem pedindo uma oração pela mãe que está no hospital, daqui a pouco um membro do time falece, aí eu ofereço à igreja para fazer o velório, se caso fosse necessário, devagar, com moderação, com sabedoria, com o poder de Deus e o amor de Cristo no nosso coração, a gente vai avançando, sem levantar barreiras, mas construindo pontes para que a igreja possa ser relevante onde nós estamos, porque nós somos a igreja. Então temos que tomar cuidado com a covardia. Por quê? Em primeiro lugar, porque nós atrapalhamos, nós atrasamos o avanço do evangelho e o estabelecimento do reino de Deus quando nós nos acovardamos. Então eu gostaria de usar as orientações de Paulo a Timóteo como orientações de Deus para a nossa vida nessa noite. Por essa razão eu venho lembrar a vocês que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das mãos. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem uma vocação, você não pode ter vergonha disso. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Isso aqui é a metodologia que nós vamos ser ousados. Portanto, não se envergonhe. E aí a palavra vergonha aqui está sendo usada pelo Paulo como um sinônimo de covardia. Não podemos ter vergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos nos acovardar porque nós atrapalhamos, atrasamos o avanço do Evangelho e a implantação do reino de Deus na terra. Em segundo lugar, nós não podemos ser covardes com a nossa maneira de viver. E aí Paulo diz: para este Evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. O apóstolo Paulo sofria por conta de uma perseguição externa. O Império Romano era covarde, o Império Romano era cruel, o Império Romano massacrou, maltratou e matou muitos cristãos. E o Paulo está dizendo, eles são covardes de fazer o que fazem, de usar a força bruta do exército para cometer essas crueldades conosco. Mas não é porque eles são covardes que eu também vou me acovardar. Eles são covardes de cometer essa crueldade, mas eu não sou um covarde, eu não vou me envergonhar, eu vou manter a minha palavra até o final, ainda que seja necessário morrer por isso. Portanto, a segunda alerta que nós precisamos estar atentos é que nós, muitas vezes, somos covardes. Primeiro, no sentido de nos envergonhar do Evangelho e do seu Cristo. Em segundo, porque nós imitamos muitas vezes o Império Romano. Porque somos cruéis. Porque somos covardes com os cristãos. Papo reto, e eu tenho que terminar logo, que nós vamos descer para comer o misto de luxo. Você já ouviu falar de cristão que fala mal de outro cristão? Você já ouviu falar de cristão que fala de outro cristão na ausência deste cristão? Você já ouviu falar de cristão que fala mal dos seus líderes, que fala mal da sua igreja, que fala mal do seu pastor, sobretudo na ausência deles? Pois bem, isto é a atitude de um covarde. Quem é que não vem aqui e fala comigo? Por que é que não fala olhando no meu olho? Covardes! Igual o Império Romano, perseguindo os líderes cristãos. Está fazendo o que aqui dentro? Porque lá no basquete, onde são ímpios e incrédulos, eu não sou perseguido. Mas dentro da igreja, mas na comunhão dos irmãos, como hienas e víboras, dando botes, escarnecendo e agindo de maneira covarde. Covardia é sinônimo de envergonhar-se, mas covardia também é sinônimo de crueldade.
Tem gente que é covarde, porque faz fofoca, porque fica falando mal na ausência, porque não coopera com nada e só reclama. Isso é covardia. Quem não ajunta, espalha. Você tem problema com alguém, meu irmão? Faça o que Jesus mandou. Se o teu irmão pecar contra ti, vá nele e a sós com ele, arguí-lo. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não ouvir, leve consigo 2 ou 3 testemunhas, para que pela palavra de outros seja confirmada a verdade. Se não ouvir, leve à igreja. Se não ouvir a igreja, trate-o como pagão. Ainda não se converteu. Esse é o padrão de Cristo. Essa é a metodologia de Jesus para tratarmos as nossas diferenças e divergências. Alguém fez algo que você não gostou? Procure esse alguém, se resolva com este alguém. Não, pastor, mas eu quero falar com o senhor. Não quero saber. Foi comigo? Não, então não é comigo que você tem que falar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai nele. É covardia ficarmos agindo, tramando, falando e executando planos na ausência daqueles que nós, com muita crueldade, destilamos veneno e escarnecemos com os nossos lábios. Não seja como o Império Romano, que perseguia os crentes e sobretudo os seus líderes. Não seja um covarde. Seja ousado, seja intrépido. Você está pautado na palavra? Busque a pessoa, leia o texto, confronte-a com a verdade e sobretudo com as escrituras. Não seja covarde, muito cuidado com a covardia. Primeiro lugar, porque a covardia atrasa o avanço do evangelho. Em segundo lugar, porque a covardia é uma crueldade com as pessoas. E em terceiro lugar, porque a covardia te tira a eternidade. A covardia traz a morte. A covardia te impede de viver eternamente. A covardia te tira da lista dos salvos que habitarão com Cristo em sua eternidade. Ora, se não, leia comigo Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8. Na Nova Almeida atualizada. Quanto, porém, aos covardes. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. Olha o nível. Olha, você sabe que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, dada por intermédio de João às igrejas da Ásia Menor, que pelas cópias chegou até nós. Portanto, isso aqui são palavras de Jesus, escritas por João, mas de Jesus. Jesus, olha o nível que ele está colocando os covardes. Incrédulos, abomináveis, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras, mentirosos. O que vocês vão receber, ou seja, a parte que lhes cabe, será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, a morte eterna. Não posso ser um covarde, porque eu atraso o avanço do evangelho. Não posso ser um covarde, porque senão eu cometo crueldades com os cristãos. E eu não posso ser um covarde, porque senão eu não alcanço a vida eterna. Porque a minha parte será com os incrédulos, assassinos, abomináveis, feiticeiros, idólatras, com os condenados ao lago que arde com fogo e enxofre. Jesus está colocando o pecado da covardia, seja ela no avanço do evangelho ou na crueldade com os cristãos. Jesus está colocando a covardia, em último lugar, como o ato de não tomar decisão. Porque muitos de nós nos acovardamos diante dos desafios e a gente não decide, não vai nem para frente nem para trás, não ata nem desata, não faz nem sai da moita. Covarde, decida-se. Covarde, decida. Covarde, sua parte é no lago de enxofre, de fogo.
com a segunda morte. A covardia, meu irmão, a covardia atrapalha que você seja usado com o seu dom. A covardia atrapalha porque você se torna um cruel. A covardia te atrapalha porque ela te impede de crer e tomar a decisão que te leva para a eternidade. Então não se acovarde. Se tiver a oportunidade, seja ousado, seja corajoso. Tome a decisão mais importante da sua vida, porque essa covardia pode te tirar da vida eterna, pode te tirar da salvação, pode te tirar do céu. Tome hoje, pela coragem, ousadia e intrepidez dada pelo Espírito de Deus, a decisão de crer em Cristo e ser salvo pelo seu Evangelho. Tem alguém nessa noite que não é covarde e quer me mostrar a mão e falar: eu aqui, ousado e corajoso, eu não quero ficar fora do céu por causa da minha covardia, eu não vou ser um disfarçado, eu não vou ser um cruel, eu vou ser um crente que vou habitar na vida eterna junto com os salvos. Cadê você? Me mostra sua mão, eu quero orar, para nós descer e comer misto e leilão. Cadê? Cadê a mão daquele que quer ousadamente declarar a sua fé em Cristo e no seu Evangelho, e com isso receber a vida eterna? Me mostra só a sua mão. Não acredito não, que eu fiz essa presepada toda aqui para você ficar covarde aí não. Levanta essa mão. Seja ousado, seja corajoso, creia em Cristo, receba a vida eterna. Cadê a mão? Deus abençoe. Cadê a mão? Deus abençoe. Cadê a mão? Deus abençoe. Aleluia, Deus abençoe. Cuidado com a covardia, porque ela nos impede de vivermos eternamente. Que Deus abençoe as mãos levantadas, e que Jesus trate a nossa covardia, que possamos avançar no reino de Deus, sem vergonha de ser feliz, que possamos não sermos covardes e tratarmos os nossos irmãos e outros com crueldade, e que não sejamos covardes a ponto de sermos impedidos de tomar a melhor e maior decisão de nossas vidas. Que Deus abençoe as mãos levantadas, que o amor do Pai seja derramado em nós, que a graça do Filho nos encha de ousadia, e que o poder do Espírito nos encha de intrepidez, e seremos a igreja triunfante, a igreja que avança, a igreja que estabelece o reino de Deus na terra. Amém.